incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Com o nosso clamor, as muralhas vão cair. Com o nosso louvor, o inimigo vai fugir. Ele não fica onde o povo de Deus está louvando e glorificando e vencendo o nome do Senhor. Amém? Por isso eu quero te convidar a levantar suas mãos para o céu. E nós não vamos começar agora o clamor do louvor. Nós vamos pedir neste momento que o Espírito Santo venha sobre nós. Para que o Espírito Santo de Deus possa vir nos ensinar a ser verdadeiros adoradores. Para que o Espírito Santo possa vir nos ensinar os verdadeiros louvores. Para que o Espírito Santo possa vir colocar nos nossos lábios um louvor agradável ao nosso Deus. Um louvor que alcance o coração do nosso Senhor. Um louvor que alcance até o coração do nosso Deus. Que você possa nesse momento pedir, Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo. Eu quero aprender essa noite a louvar. Glória a você possa sentir neste momento a presença do Espírito Santo no meio de nós. Respira fundo agora e sinta essa presença poderosa, essa presença majestosa do Espírito Santo de Deus. Ele se faz presente no meio de nós. Sem Ele não existe louvor, porque nenhuma boca se abre para dizer que Deus é poderoso, que Deus é salvador, se essa boca estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso o Espírito Santo agora está aqui no meio de nós. Que você possa sentir mesmo essa presença poderosa, essa presença que vem nos ensinar, essa presença que vem para nos ensinar o caminho a chegar ao coração do Pai. Esse Espírito Santo que nos ensina as palavras certas para clamar, as palavras certas para louvar o nosso Deus. Obrigada pela sua presença, Espírito Santo de Deus. Vai agradecendo a presença do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Ele está aqui, vai agradecendo. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Quero te convidar para ir se sentando, não perder esse clima de oração. Vai se sentando e acalmando o seu coração. Pode ainda fechar os olhos e acalmando o seu coração. Se sente que ainda não teve este momento. O Espírito Santo está aqui no meio de nós. E não é uma presença qualquer, não é? É a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E ainda você com os olhos fechados, antes de falar, de pegar a palavra, eu queria dizer que
de oração ali, só louvando a Ti, Senhor. Eu dizia a ele que sinto falta das músicas de louvores. Hoje nós temos muita música de animação, mas pouca música de louvor. Música que nos leva mesmo a louvar e agradecer o nome do nosso Santo Deus. E é através dos louvores, meu irmão, é através do louvor que o Senhor pode curar e libertar o nosso coração. Por isso essa noite o Senhor há de nos ensinar a louvar, há de trazer de volta, de trazer à tona. Enquanto eu conversava com Deus sobre essa noite, o Senhor me levava a lembrar. O Senhor me falava, porque eu sempre tive uma admiração muito grande por Davi, né? Sempre fui de ler os salmos ali, me admirar como um homem, né? Tudo bem que aquele salmo não foi escrito todo por ele, mas os louvores que Davi escrevia, eu olhava e disse, Senhor, que louvor é esse? Que palavras são essas que Davi usa? Nossa, que homem que tinha realmente, como diz a palavra, ele realmente é homem segundo o seu coração. Por mais que pecasse como pecou, por mais que errasse como errou muito, Davi tinha uma coisa, que era se jogar na presença de Deus, e ali ele fazia louvores e exaltava a Deus, não importasse um pedaço do coração dele estava, não importasse a sujeira que ele estava, ele se colocava lá e se quebrantava, o coração quebrantava diante da presença de Deus. E isso fazia dele um homem segundo o coração de Deus, né? Todos aqui conhecem a história de Davi? Conhece? Eu olhando lá e ficava pensando, né? Davi, quando foi escolhido para ser o rei, foi o grande rei de Israel, o Senhor me levava a lembrar quando ele tocava o seu instrumento para Saul, para acalmar, né? Para que Saul fosse liberto do espírito do demônio que atormentava Saul. Então Saul chamava Davi, e Davi com seu instrumento ali, ele fazia louvores e tocava para que aquele espírito imundo se retirasse de Saul, né? A libertação através do louvor. Então começava ali, né? A libertação que Saul tinha através do louvor de Davi. O louvor, meu irmão, nada mais é do que a gente falar aquilo que Deus é. Muitas vezes nós confundimos o louvor, né? Só fala, vamos louvar, vamos agradecer, acaba fazendo aquela mistura toda, né? Louvar é falar aquilo que Deus é. Agradecer é pelo que Ele faz, né? Então, muitas vezes, quando aqui no culto da só fala, vamos louvar a Deus, nós levantamos a mão e o que nós temos que fazer é falar aquilo que Deus é. Colocar Ele no lugar onde Ele deve estar. É por isso que o louvor é um caminho direto para a cura e libertação. Porque enquanto você está ali louvando, você está dizendo que Deus é verdadeiramente. Você está ali proclamando que Ele é o único Deus que cura e que liberta, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é aquele que venceu e veio para vencer de novo nas nossas vidas, que você não há de ser curado e libertado se Ele não olhar para você, porque é grande, poderoso, bondoso, e você começa ali a falar tudo que Ele é, engrandecer o nome dEle, e você começa a se dar conta que você está colocando Ele no lugar que é de direito, no seu coração, no lugar dEle. Né? É isso o louvor. Você começa a dizer para você mesmo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, por aquele outro, mas estou aqui e eu vou louvar porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é imenso, Ele é Alfa, Ômega, é o vencedor, Ele é o príncipe, Ele é o poderoso, Ele é imenso, eterno, imensurável, o amor dEle é incalculável por mim, amoroso, bondoso. Você começa a ir dizendo para Deus tudo aquilo que Ele é. E você começa
desses anos, né? Queria convidar vocês então a pegar a palavra. Quero que vocês peguem lá no Salmo 106. No Salmo 106. Nós vamos pegar desde o versículo 1, tá? Salmo 106. Aqui fala assim: canto de ação de graças, né? Já é um canto do quê? De ação de graças. Nós vamos agradecer, né? Aqui já é ação de graças. A pessoa já está agradecendo que ela recebeu, mas não recebia, mas já está agradecendo. Porque você está louvando e dizendo que Deus é poderoso, que Deus é imenso, a gente já tem certeza dentro de nós que Ele vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós tanto queremos, aquilo que viemos buscar. Irmãos, eu peguei esse salmo aqui, porque, como eu dizia no começo, falando de Davi, um homem cheio da unção, um homem com intimidade tremenda. Eu estou para dizer que não existiu um homem mais íntimo, né? Em Atos mesmo, Paulo vem dizer, ele vem dizer de novo a palavra que diz em Samuel, é o homem que Deus olhou e falou, é o homem assim do meu coração. Para Deus falar isso, imagina o homem que era esse, né? Por isso eu queria dizer para vocês que muitas vezes quando a gente fala, vamos louvar a Deus, parece que as palavras não fluem, não é verdade? Não é essa a impressão? Ai, Senhor, muitas vezes eu fiz essa reclamação para Deus, né? Não tem nada a ver, mas eu falei, cheguei no Santíssimo, Senhor, mas eu queria ter palavras mesmo. Eu cheguei aqui para louvar o Senhor, mas palavras são todas, eu uso o que todo mundo sempre diz. Eu quero louvar-te de uma maneira que chegue realmente ao seu coração, de uma maneira totalmente nova, que eu digo uma palavra de novidade, algo novo que atinge direto uma flecha no seu coração, né? E aí o Senhor me levou muitas vezes e me ensinou através dos salmos a louvar, porque nós precisamos aprender com a palavra de Deus, amém? Precisamos aprender com a palavra de Deus. Então, essa noite, eu queria dizer para vocês assim, que nós vamos não só ler esse salmo, nós vamos louvar a Deus com esse salmo. Nós vamos aqui pedir para o Espírito Santo nos ensinar como nós louvamos a Deus através da palavra. Eu queria dizer para você que louvar a Deus com salmos é uma cura e uma libertação tremenda. Eu escutei o Padre Paulo Ricardo falar isso um dia numa pregação, uma canção nova, e ele tinha toda a razão. Se você quer mais intimidade com Deus, se você quer aprender mais a louvar a Deus de verdade, só você pegar os livros de Salmos e começar com a ajuda dos Salmos e louvando e agradecendo o seu Deus, você vai ver cura. Já a primeira que acontece é o quebrantamento do seu coração. A primeira. A segunda é que você coloca Deus no lugar que é de direito. Porque você vai ouvindo tantas tribulações que Davi foi passando, era tanta guerra, era tanta gente perseguindo, era isso e aquilo. Ele tirou Deus do lugar dele. E você vai ver esse salmo aí. Vamos lá, começar lá no versículo 1, que diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Já no primeiro versículo, né? Já vem dizer, nós temos que louvar a Deus porque Ele é e porque eterna é a sua misericórdia. Já chegamos diante da presença de Deus, já dizemos: Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor é bom. E eu quero te louvar, Senhor, porque eterna é a sua misericórdia, Senhor. Daqui nós sabemos que não importa o que aconteça na nossa vida, Deus é. Deus é? Não, gente, Deus é bom. Não importa o que nós estejamos passando, a dificuldade, a doença, a enfermidade, seja o que for, nós sabemos que Deus é. E eterna é a sua misericórdia. Aí no segundo versículo vai dizer assim, ó: assim o dizem aqueles que o
aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que livrou das mãos dos opressores. Alguém que foi resgatado por Deus? Levanta a mão quem foi resgatado. Quem já foi livre, livrado dos opressores? Levanta as duas, porque eu fui profundo. Então só diz, esse primeiro versículo só louva e diz que Deus é bom e eterna a sua misericórdia, aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos dos opressores. Lá no terceiro diz assim: assim como os que congregou em todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitada. Eles eram errantes pelo deserto, andavam solitários. Quem aqui já teve a impressão de andar solitário pelo deserto? Levanta a mão. Ninguém? Eu já passei momentos da minha vida que parecia que eu andava errante sozinha mesmo no deserto. No deserto, né? Vamos lá continuar. Sem encontrar caminho de cidade habitada, consumidos de fome e de sede, sentisse desfalecer-lhes a vida. Alguém que se sentiu assim? Já? Vamos lá ver então. Em sua angústia fizeram o quê? Quero que vocês vejam comigo aí. Em sua angústia, o que eles fizeram? Vamos lá de novo. Em sua angústia, clamaram então ao Senhor. Então, passando por tudo isso, por esse deserto, por essa perseguição, eles fizeram o quê? Eles clamaram ao Senhor. E a palavra clamar significa gritar. Não é conversar, não. Clamar. Gritar. Gritar mesmo. O Roberto sabe mais que eu, já está na pandemia mais que eu, mas eu lembro também que em tempos passados o pessoal chamava assim, os carismáticos são barulhentos, né, Roberto? Eu acho que você até falta dos outros chamarem de barulhento, Roberto, mas era conhecido assim, né? Tem vezes que eu me pego passando em frente de grupo de oração, indo para algum lugar, sabendo o que vai acontecer no grupo de oração, eu vejo o povo morto, eu não escuto a voz do povo mais. Não escuto mais. Antigamente o pessoal podia passar lá, quando o carteiro da manhã, ele ia escutar o carismático quando era uma balança, porque nós era esse povo, né? Que clamava, porque clamar, a palavra clamar significa gritar, se esgoelar, clamar, né? Então eles clamaram então ao Senhor, e ele fez o quê? Lá no versículo 6, em sua angústia clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Como que é então? O que nós temos que fazer para ser livrado das nossas tribulações? Clamar ao Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor. E os conduziu pelo bom caminho, para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade, por suas grandes obras em favor dos homens, porque Ele visitou a garganta sequiosa e cumulou de bens os que tinham fome. Amém? Nós temos que louvar esse Deus. Agradeçam, louvem, porque esse é o Deus que livrou vocês do deserto, que deu comida, que livrou dos opressores, que tira a nossa tribulação, que nos alimenta quando temos fome. Lá no versículo 10, outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiro na miséria e infernos. Alguém já esteve aqui a sombra da morte? Prisioneiro, uma tristeza profunda, numa angústia que parece que vai explodir o coração. Alguém já sentiu uma angústia que parece que vai explodir o coração? Levanta a mão. Já? A sombra da morte, é isso que nós sentimos. Então assim, é a própria morte a nos perseguir, é a própria morte que vem nos aterrorizar. Prisioneiros da miséria e infernos, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo, pelo sofrimento lhes humilharam o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Alguém aqui se sentiu assim? Sem ninguém para te socorrer nesse momento
E você olhar e ver que não tem ninguém para te socorrer. Ninguém para te socorrer. Vamos continuar. No versículo 13, eu até marquei aqui. Em sua angústia tiveram até de novo. Clamaram então para o Senhor e Ele nos livrou de suas tribulações. Amém? Davi está aqui relatando todas as vezes que aquele povo de Deus, aquele povo prometido, abençoado, que estava indo para a terra prometida, caía, se levantava, estava dormindo, com fome, tudo isso. E quando clamavam ao Senhor, quando eles se endireitavam e iam para a presença de Deus, quando eles voltavam a louvar e agradecer ao Deus que tirou eles lá do Egito, o Senhor vinha ao auxílio deles. Davi está aqui nos ensinando, está nos mostrando o caminho. No versículo 14: tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade, por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros enfermos, por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náusea e chegaram às portas da morte. Que ele está falando da própria doença. Não da enfermidade só que ataca o espírito e a alma, mas da enfermidade que ataca também o corpo. Aquela que faz a gente vomitar, aquela que ataca diretamente os nossos órgãos, aquela enfermidade que talvez você veio aqui procurando a cura e libertação dela. Daquela enxaqueca, daquela dor que não cessa, daquele tumor que apareceu, seja o que for, a enfermidade que for. Vamos lá continuar lendo. 19. Em sua angústia, de novo. Quero decorar aqui lá no versículo 19. Vamos lá. O que aconteceu? Em sua angústia, o que eles fizeram? Clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou de sua tribulação. Enviou o que a gente enviou para nós. O que eu estou falando aqui que a gente tem que usar a palavra para louvar e alcançar a nossa cura e libertação? Não estou falando de mim, né? Eu que inventei. Está escrito aí nesse versículo aí, ó. Olha lá. Versículo 20: enviou a sua palavra para curá-los, para arrancar da morte. Olha só, para que ele enviou a palavra dele? Para nos curar e nos arrancar da mão da morte. Por isso nós devemos, com os salmos, com a palavra de Deus, saber sim clamar a Deus, exaltar a Deus e conseguir a nossa cura e libertação através da palavra de Deus. Não importa quem vai me pregar aqui, o pregador, pode ser eu, pode ser o Robertão, pode ser quem for. Nós precisamos alcançar cura e libertação através do clamor, através do louvor a Deus, através da palavra dele. Vamos lá no versículo 21 para terminar. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graça e proclamem alegremente as suas obras. Amém? Preciso falar mais alguma coisa com essa palavra? Acho que não, né, gente? É por isso que nós temos que aprender a louvar a Deus. Porque tudo que está escrito nesse salmo, eu duvido que você tenha passado hoje com você. Quantas vezes clamando a cura e libertação e não sabendo onde encontrar, pedindo socorro e não sabendo quem tem que socorrer? É só Deus e a sua palavra. Só. Mas nós precisamos aprender a abrir nossa boca, irmão. Nós precisamos